Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2559. Ele tem 4 páginas, 48 elogios e 13 máximos. O tema é redação interassistencial. A especialidade é grafo-pensenologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora, é uma técnica no assunto, a professora Julieta, que está ali muito bem assessorada. Assessorada eu não sei, mas pelo menos está defendida. Definição. A redação interassistencial é o ato ou efeito de a homem ou mulher redigir, escrever ou produzir textos técnicos com o propósito de esclarecer o leitor sobre a evolução consciencial no contexto da assistenciologia. O estudo, a escrita diária, o hábito dos registros, o argumento, a refutação, o contra-argumento, a falácia lógica, a sutileza da linguagem, a sutileza da redação, o ato de escrever nas entrelinhas, o ato de deixar o não dito subentendido, o ato de deixar o não dito dito, as expressões inusitadas corretíssimas, as expressões em cima do lance, o uso de expressões pouco usuais, as expressões usuais causando surpresa e admiração. A TENEPS enquanto oportunidade de ampliação de consciência, produzindo insights relativos à escrita. As dicas dos amparadores extrafísicos. A inteligência evolutiva inspirando a escolha pela escrita assistencial. O patrocínio de extrapolacionismo determinados pelo interesse em assistir. A compreensão da atual ressoma como sendo a oportunidade evolutiva para assistir por meio da escrita. Na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia com 7 exemplos de travões relativos ao ato de redigir. E depois tem o tópico da caracterologia, com 8 características próprias do redator assistencial. E na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Achado formal, linguagem erudita, ortografo-penseridade, trafor da escrita e verbetorado conscienciológico. Frase enfática. A redação interassistencial, por meio da autoexperimentação orientada pela intelectualidade e a grafo-penseridade, constitui prioritária ou condição prioritária a autoexpressão rumo à evolução. Você já praticou o ato de redigir texto com o tema da conscienciologia? Com qual qualidade? A mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Escrita, autorado, abertismo, acuidade, intelectualidade. Ortopensenidade, prioridade, argumentação, publicação, reeducação. Conformática, cognografia, comunicologia, interassistenciologia, desassediologia. Gesconologia, grafopensenologia, mental-somatologia, pensenologia e taristicologia. O verbete hoje do dicionário é autocompreensiologia. O argumento é imperativo-lógico. Ele tem só uma página e pouquinho. Agora, questionamento. Professor, no DAC introdutório, poderia comentar sobre as injunções, refluxo e forças do passado terem mais força do que a conclusão do curso intermissivo pré-ressomático? Essa é a razão de tantos desvios e deserções dos intermissivistas frente às suas proex? É a força dos resquícios baratrosféricos ainda presente? Não há dúvida que é o passado. Mas veja, isso também, esse processo aí de desvio não é muito grande, não. Pelo nosso cálculo, por exemplo, chega a 12% só. De modo que não é tão grande assim, não. O curso intermissivo é forte. Professor, após iniciar o curso CIP, senti-me bem e energizado, porém sofri ataque extrafísico na descoincidência do psicossoma. Aldo me agarrou por trás, conseguindo me desvencilhar com EV, mas quando saí do corpo, não havia consciência alguma, apenas a matéria viscosa. Em 20 anos de projeções, nunca tinha visto algo assim. O que pode ter sido?
Isso aí é exteriorização do seu ectoplasma e o que te pegou deve ter sido o cordão de prata. Tem muita gente que acha que é assediador. Mais um que acha. Pensa bem que às vezes foi isso. A verbetógrafa. Em Parafatologia, página 11, terceira linha. Poderia ampliar a tendência paragenética, escrita, mental, somática, técnica, e logo em seguida, a parapreceptoria especializada? Olha, isso aqui é o meu caso pessoal, viu? Porque essa escrita mental, somática, técnica, o trabalho com a língua portuguesa, eu sei que eu venho realizando há algumas vidas. Então, por isso é a tendência paragenética, ok? A parapreceptoria especializada são os amparadores especializados na escrita, porque quando eu estou escrevendo, eu sou muito amparada. Recebo insights, é uma coisa assim, fantástica. Então, é isso que eu quis falar com parapreceptoria especializada. A verbetógrafa, em Fatologia, página 10, terceira linha. Poderia discorrer mais sobre o ato de escrever nas entrelinhas, o ato de deixar o não dito subentendido e o ato de deixar o não dito dito? O ideal não é escrever às claras, com as nós sem entrelinhamentos e subterfúgios? Naturalmente, quando você escreve aqui na Conscienciologia, em geral, você faz assim, quando você fala claro. Não estou querendo dizer que esses atos que eu escrevi aqui são da redação interassistencial, não. Eu quero dizer que isso existe. Muitas vezes a gente escreve alguma coisa de uma forma técnica e tem que saber fazer isso, onde a gente deixa alguma coisa no ar. Então, só que, pela forma como a gente falou, a gente deixa dito o que não está dito. E a gente, ou então, deixa o dito subentendido. A pessoa é bem capaz de ler, perceber o que tem nas entrelinhas, depende da pessoa, claro, não é? O que tem nas entrelinhas e compreender que ali ou tem alguma coisa, ou compreender realmente qual é o significado daquilo. Olha, antes de vocês começarem a perguntar, eu peço desculpas e licença, que eu queria fazer duas revisões. Na fatologia, na penúltima linha, está escrito assim: a crença no próprio desconhecimento, gerando o afastamento do ato de escrever. Veja, não é o ato de escrever que se afasta, é a pessoa que se afasta ao ato. Então, tirem esse do e coloquem ao, por favor. Depois, na página 11, Parafatologia, na primeira linha da página 11, está escrito assim: o patrocínio de extrapolacionismos determinados pelo interesse em assistir. Tirem esse S de determinados, por favor. O patrocínio é determinado pelo interesse em assistir. O patrocínio de quê? De extrapolacionismo. Mas o principal aqui, o núcleo do sujeito, é o patrocínio. Tá bom? Então, tirem o S, por favor. Pronto, estou às ordens. Podem perguntar. Depois você me dá isso, por isso que eu vou dar sim, professor. Julieta, Oi. Ali na página 10, na Fatologia, ali logo na segunda linha, queria que você falasse um pouco ali sobre as sutilezas da linguagem, dando exemplos, e as sutilezas da redação. Se você pudesse exemplificar. Tá certo. Olha só, quando a gente escreve, redige, faz um texto, eu vou falar da minha experiência assim. O nosso trabalho profissional é revisar texto todo o tempo, e textos de mestrado, doutorado, livros. É um pessoal que talvez saiba escrever já, por causa da experiência, um pouco melhor. Só que eles não praticam essas sutilezas, não. Então, tem certas coisas que eu percebo na revisão deles, que eu vejo que poderia ficar bem melhor. É sutil. Eu vou te dar um exemplo grosseiro.
Você pode dizer assim, o estudioso menino, o menino estudioso. Pode parecer que é a mesma coisa. Ambos são adjetivos acompanhando o substantivo menino. Porém, existe uma diferença de sentido. Essa diferença de sentido, você acaba dando quando você faz esse texto cheio de sutileza. Entende? Então, isso é uma sutileza da linguagem. E é uma sutileza dos textos. Correto? Deu para entender? Sim, sim, deu. Agora, será que você consegue falar também ali na página, na mesma página, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª linha, sobre o alto patamar evolutivo percussiente gerando sutilezas expressivas. Isso. Olha, eu pensei em quem para falar sobre isso aqui? No professor, correto? Porque, olha, o alto patamar evolutivo percussiente, sem dúvida, não é? E o próprio dicionário, não é? E várias coisas escritas, e o dicionário principalmente, ele, olha, tem várias sutilezas expressivas, coisas que nós não usamos, mas porque a pessoa já está ela sabe fazer aquilo, entende? Já está num patamar mais alto. Então, isso é que eu chamo, tem? Eu também estou aprendendo. Não sei fazer isso como ele faz, não, realmente não. Entende? E uma curiosidade, você colocou o título do verbete Redação Interassistencial. Sim. Né? Assim, mas por que exatamente você pensou nisso, assim, nesse qualificador? Tem relação com essa sua experiência de corrigir teses, dissertações? Não. O quê? Eu aqui estava falando, mais especificamente, sobre os livros, os verbetes. É a redação que você faz propositalmente para ajudar pessoas, não é? Então, sabemos, quando as pessoas escrevem qualquer coisa na Conscienciologia, a intenção por trás é assistir, não é? Então, foi isso que eu quis dizer aqui. Diferente da redação acadêmica, vamos dizer assim, muito diferente, o contrário da redação, vamos dizer, literária. Entende? É isso que eu quis dizer. Tá bom, obrigada. Julieta, na página 12, por favor, ali na mitologia. Onde? Mitologia. Sim. Pode expandir um pouco esse mito de português ser língua difícil de aprender? O mito de português ser difícil de aprender. Olha, então vamos lá. Por que existe esse mito conosco, com o pessoal que fala a língua portuguesa, correto? Imagino que seja porque a gente nasce ouvindo falar a língua portuguesa, a gente entende o que os outros falam conosco, a gente, mesmo bebê pequeno, balbucia e os pais entendem, correto? Então, a gente acha que, olha, eu consigo me comunicar, por que eu vou ter que aprender esse negócio? Então, na hora que você tem que... Vai lá para a escola, se é uma boa escola, se é um bom professor de português, e começa a te mostrar gramática, as normas e tal, aquilo para você é muito novo. É como se você estivesse estudando uma língua estrangeira. Por quê? Não é? Você nunca pensou nisso. Então, você começa a estudar aquilo, mas aquilo parece que não entra muito. Quando é uma língua estrangeira, você sabe que você não sabe aquilo, desconhece, presta mais atenção e vai lá. Mas, quando você já fala a língua e se comunica perfeitamente, então parece que existe alguma coisa que não... Entende? Por isso, assim, o que eu vejo, e tenho visto na minha experiência, eu fico com muita pena. As próprias professorinhas que lá vão ensinar a criança a alfabetizar e tudo, elas são muito pobres, elas não percebem certas coisas, e elas também não sabem fazer. E já tem muitos anos que então eu fui fazer um estágio dentro de uma sala de aula. Fiquei horrorizada, não imaginei que fosse assim. Elas praticavam um erro atrás do outro no quadro negro. Concluindo, as crianças estão aprendendo errado. Correto? Acho que mudou um pouco, melhorou, dependendo do local, mas tem muita coisa ainda assim por aí. Aí, mais tarde na vida, essa pessoa vai
vai trabalhar, vai seguir a vida. Ninguém mais pensa em língua portuguesa, tá certo? Um belo dia, quando se depara com uma coisa dessa, nossa, que coisa difícil. Também porque, quando a gente é criança, é a melhor época de aprender as coisas. Então, ficou difícil. Aí a pessoa, nossa, que língua difícil de aprender. Imagino que haja isso, entende? Mas isso é um mito, não tem nada a ver. Mas você não acha assim que o idioma português, por ser tão complexo, a minha impressão é que os brasileiros têm mais facilidade em aprender outros idiomas pela estrutura do próprio português do que os estrangeiros têm muita dificuldade em aprender o português. Será que não é pela estrutura da própria língua? Bom, aí eu não sei te dizer, porque aí depende de vocês, tá certo? Você estudou francês ou é professora de francês, no caso? Tá bom, então você percebe isso, talvez, nas pessoas estrangeiras que chegam aqui e encontram essa dificuldade. Mas vejam, aqui no nosso grupo, vem uma pessoa lá de fora, se ela quer aprender, em pouco tempo ela está falando português, interessante com a gente, não é? Talvez mais fácil do que se eu for lá para fora, para aprender, para falar alemão, para mim vai ser complicado. Entende? Então, eu não sei, essa medida que você está colocando, não tenho experiência para te falar. Tá. É só uma impressão que eu tenho, assim, esses tempos que eu venho assim, trabalhando com os idiomas, a impressão é que o francês, o português, enfim, o latim, as bases latinas e romanas, já tem uma estrutura mais complexa do que, por exemplo, o inglês, outros idiomas assim. Quem sabe não seja essa complexidade que dá riqueza para ele. Com certeza, é. Não é? Então, e é uma língua, como disse o professor, não é uma língua bárbara, é uma língua trabalhada, não é? E veio do latim, então é todo um trabalho que se fez para adequar a língua latina à língua portuguesa. Talvez essa seja a minha obra-prima, o que eu estou querendo fazer. Fazer um contraponto entre a sintaxe latina e a sintaxe da língua portuguesa. Entende? Eu gosto muito da sintaxe, da organização das palavras, etc. Eu estou querendo fazer isso agora. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Tá. Aqui no B, poderia, por gentileza, ampliar os 2 primeiros sinergismos. E, ao final, diante da experiência com a língua portuguesa... Isso, espera aí um pouquinho. Você pode repetir tudo outra vez, que o teu microfone estava muito baixinho, eu não ouvi. Eu queria que ampliasse os 2 primeiros sinergismos. Tá? E depois, no final, diante da experiência na escrita e no trabalho com alunos, que indicasse um livro, além do seu, para que a pessoa aprenda a escrever. Isso, seguidamente, as pessoas perguntam para a gente, né? Tá certo. E a gente fica no meio do... Meio sem saber, né? Sem saber responder. Tá, veja... Tá. Então, o sinergismo, capacidade de escrever, vontade de escrever. Então, você tem essa capacidade. Quando você tem essa vontade, eu queria escrever isso assim, e você tem toda a capacidade para isso, isso cria um sinergismo, dá força. Você consegue fazer com facilidade, ok? Depois, capacidade de escrever, tá? Vontade de assistir. Aí já é a redação interassistencial, ok? Você tem o sinergismo, força presencial, autoridade grafopensênica. Então, a sua força presencial e a sua energia naquele determinado assunto ali, tá? Então, a sua força presencial naquilo lá te dá aquela autoridade de você falar e fazer coisas naquele setor. Então, foi isso que eu quis dizer. Está entendido até aqui? Sim, ok. Tá. Agora você está falando de livros. Então, vamos lá. Quando eu fiz o meu livro, tanto ele se chama manual, para a pessoa ir lá olhar toda hora. O que acontece? O diferencial dele, que é uma coisa que eu sempre achei, que todos os livros colocam assim: você tem que fazer isto, você faça aquilo, você precisa fazer não sei o quê. Então, é cheio de tem que. Mas,
pela experiência, o menino vira e diz assim, mas como é que se faz? Correto? Então, indicar outros livros, eu ainda não vi nenhum que diga como se faz. Tem vários por aí, tá? Assim, como faz isso, faz aquilo, mas ainda não fica faltando alguma coisa, porque ele pode dizer como faz, mas não coloca o exemplo lá. Entende? Então, eu prefiro não indicar nenhum. Tem vários nas livrarias. Eu mesma já andei lá, sentei, peguei uma porção, sentei, olhei aquilo tudo, vi o que me interessava ali. Isso que eu fiz com as gramáticas. Mesma coisa, a pessoa dá um pulo na livraria, folheia, um tempo que ela tenha, senta ao lado, pega uma porção, folheia, olha com calma e vê qual é o que vai interessar ao problema dela específico, que às vezes ela quer, ela sabe escrever, não é? Porque ela está lendo, então ela sabe ler, sabe escrever. Qual é o problema dela específico? Que livro ali vai resolver o problema dela? Correto? Correto. Então, eu penso dessa maneira. Essa é a resposta inteligente, até porque não se pode indicar um livro só, né? Teria que se indicar montes de livros e montes de leitura, como se pode comprovar na prática. Né? E a gente não sabe qual é a dificuldade da pessoa. Isso, exatamente. Cada um tem a sua. Obrigado. Oi. Na página 12, lá no finalzinho, em argumentologia, né? Você Página 12. Você faz aquela taxologia. Aí que você passa do número 2, despriorização. Negligenciar a escrita em meio às múltiplas tarefas. Tá. Olha, as pessoas... passou a semana da escrita, agora, recentemente, e a gente viu que parece que 26 pessoas se inscreveram. Logo, há 26 pessoas escrevendo livros. Esses livros, deve haver mais que não fizeram o curso. Esses livros, durante a semana da escrita, puxa, bacana, né? Então, está todo mundo sentado ali, naquele campo, naquele ambiente. Então, o pessoal escreve, o pessoal, né? E quando acaba aquilo? Aí a pessoa tem o trabalho dela, profissional, tem as outras tarefas de voluntariado. Ela não separa um tempo para escrever, correto? Então, o que eu penso que seria priorizar, não é? Assim como você tem, na hora que você vai fazer a TENEPS, não tem jeito, você sabe que tem que separar aquele período diariamente. E você faz. Para fazer qualquer outra coisa, escrever, por exemplo, que ainda tem o problema do assédio mental somático, não é? Então, eu acho que deveria ser assim, na hora que quiser priorizar, não, todo dia, ou 3 vezes por semana, ou estabelece. Durante este período, eu vou escrever. Aí, nem que chova canivete, tá certo? Você aí vai ter que ter câncer no universo. Então, você vai fazer. Por isso é que eu falo, são muitas as tarefas, a pessoa se envolve em muita coisa. E aquele desejo de escrever fica paradinho lá. Ela acaba não botando em prática, correto? Julieta? Oi. Na sua frase enfática, na página 13, você fala a autoexperimentação orientada pela intelectualidade e grafopensenidade. Você pode expandir mais para a gente isso? Sim. Olha só. Para você escrever, você está fazendo um experimento, correto? Então, é uma autoexperimentação sua de fazer aquele trabalho. Agora, aquele trabalho é orientado pela intelectualidade e grafopensenidade, quer dizer, o seu pensamento gráfico, a vontade de escrever, a coisa do escrever. Constitui condição prioritária a autoexpressão. Então, vamos lá, a gente pode se expressar de diversas formas. E é aí que eu estou querendo dizer, porque na hora que você escreve, você está se expressando. Não só se expressando, mas como você está se expondo, mostrando a sua verdade. Então, é uma autoexpressão perfeita, correto? Total. Então, foi isso que eu quis dizer. Respondi não. Tá.
Julieta, você pode falar do tema vaidade em relação à escrita? Você cita mais de uma vez durante o seu verbete, você fala da vaidade profissional. Sim, Depois você fala de novo sobre a questão da pessoa não querer enxergar, não é, a própria condição de desconhecimento, ali no item 7. Você podia abordar aqui, isso? olha, vamos aqui então para a página 13, na taxologia. Número 5, 6 e 7. Acho que vai ficar bem explicado aqui. Mascarar o orgulho com a inibição. A gente sabe que o orgulho anda muito próximo da vaidade. Então, quando você fica inibida de se expor, porque quando você escreve, você se expõe. E você sabe que não sabe direito aquele assunto, não está acostumado a argumentar sobre ele, não tem muita autoconfiança quanto àquilo, se você for escrever, se você for mostrar, você está dizendo para todo mundo que você não sabe. E o orgulho não deixa, a vaidade também não. Aí vem, pusilanimidade, não escrever as próprias ideias por medo da autoexposição. É a mesma coisa. Está dando força ao que eu falei acima. Depois de vaidade, não querer enxergar a própria condição de desconhecimento. Então, eu não sei direito, eu não conheço, mas eu estou aqui para aprender, né? Tá. Mas aí ela não vai, ela não fala, inibida, fica inibida. Então, é inibição, porque tem um orgulho e uma vaidade muito grande aí por trás. Correto? Na verdade, esse orgulho e vaidade perpassa vários trafares nossos, não é? Vários probleminhas nossos, que você faz uma autoanálise, você vai olhar, lá está lá o orgulho e a vaidade, correto? Então, perpassa isso tudo aqui, porque no ato de escrever também, a pessoa tem vergonha de dizer que não sabe escrever. Me procuram, falam comigo, mas só comigo. Tem vergonha do colega de dizer que não sabe escrever. De uma forma ou de outra, todas as pessoas têm um determinado nível de dificuldade com a escrita, para chegar a uma escrita mais técnica, mais sutil. Então, vai gradações, correto? Respondido? Não. Mais ou menos. Ficou bom? Tá bom. Professor Valdo, pegando uma carona no que a Julieta comentou, do inglês ser uma língua bárbara e as línguas latinas serem mais trabalhadas, algumas vezes você já comentou falando assim, o inglês é língua bárbara, de uma forma um pouco pejorativa, né? Você considera... Ok. Falo de novo. Mas você inglês é a língua bárbara. Você considera que ele tem menos qualidade ou ele é menor? Por isso que o povo usa muito. Outra coisa, cortam as palavras, faz tudo palavra do jeito que aparece. Inglês é bárbaro, total. Agora, por exemplo, uma que não é bárbaro, o alemão. O português também não é bárbaro. Porque tem racionalidade, tem ponderação. Agora, o inglês, não. Você já viu? Vai estudar as regras de inglês, você fica doido. É regra, porque não tem regra, então eles criam regra para tudo que não tem regra. Aquilo que não tem regra é o caos. A língua inglesa é um caos. A gente pode... Por exemplo, a pronúncia é um caos. Depende do lugar. Uma droga. Outra coisa, o inglês que eu estou falando que é bárbaro é o da Inglaterra, porque dos Estados Unidos ele é subbárbaro. O que eu estou falando é da Inglaterra. Tá certo? E olha, isso não tem jeito, porque depois que criou, é o povo que criou aqui, não tem jeito de consertar. As línguas latinas, então, elas predisporiam a racionalidade, mais a racionalidade, a mental somaticidade. Então, por exemplo, é little ou é little? Como é que é a sua pronúncia? Little é na Inglaterra, little é nos Estados Unidos. Quer dizer, pequeno. No inglês é little. Little. Professor, essa questão de ser bárbaro é porque não incita? É porque ele não tem ordenação racional
para melhorar você. É um idioma que, em vez de ajudar a sua lógica, ele piora você. Então, o português está com tudo aí, né? É o que eu sempre falei. O alemão, o português. Outra coisa, tem línguas latinas que servem para outras coisas. Nós servimos mais para pensar. O português, por isso que o português tem mania de falar muito, tem mania de escrever muito, às vezes, tem mania de enigma. Isso é o português, é por causa do idioma. Agora, por exemplo, italiano, é coisa para o povo cantar, eles ficam cantando, é processo de ópera, e fica por isso. Espanhol, é conversa de menino, tudo pequenininho, você está entendendo? Isso é espanhol. Então não adianta, não é por aí. E o francês tem que fazer bico, que eu gosto todo, e as palavras são mal arrumadas, muito mal feitas. Agora, o português não. Ele é tão matemático que você observa. É matemático. Como é que é um monte de vogal no fim da palavra. Qual idioma que é assim? Arranja algum. Realmente. É muita vogal que nós usamos. Então, o processo é muito mais sério que eu estou falando. Eu sou bonzinho. Estou suave. Esse negócio pode ficar mais. Pode encrespar. Então, vamos usar o idioma, encrespar. Tem também uma relação, então, com o fato da conscienciologia ter se desenvolvido inicialmente a partir do idioma português, então, que dá mais base. Se eu estivesse falando inglês, eu estava perdido. Como é que eu ia fazer essas palavras novas? O neologismo, a orismologia, com inglês não dá. Eu teria que ir, então, para a Alemanha, mas a Alemanha, a maioria não entende nada desse idioma, porque ele é difícil. O alemão é mais difícil que o português. O português é muito mais lógico, é muito mais fácil. E outra coisa, o português do Brasil, o povo fala melhor. Não entrava a língua, solta. O processo de composição das palavras, então, é mais no português? E o alemão, né? Também tem, né? Agora, é só o alemão que tem essas palavras grandes que eu uso, as sesquipedais. Agora, eu evito o processo da frase longa, que eu também dou nome para isso, tem um nome, né? Como é que chama? Sim. Como é que é aquele bicho comprido? Centopeia. Ah, tá. Eu evito a frase centopeia, mas às vezes é necessário, não tem jeito. É a palavra sesquipedal e a frase centopeia. Eu uso. Mas usando a sesquipedal não precisa usar a centopeia, né? Porque às já vezes tá tudo precisa. Ali. Às vezes precisa. Precisa? Ela já é uma frase, porque às vezes você está fazendo 10 frases juntas, você precisa de 10 sempre. Bom, claro. Mas aí é a sua redação, tá bacana. E outra coisa, na hora que você está fazendo uma enumeração horizontal, você precisa disso. Tá certo, é verdade. Agora, eu andei estudando umas coisas de português que ninguém nunca estudou, né? Por exemplo, as 200 fórmulas para fazer um mega pensando trivocabular, quer dizer, uma frase de 3 palavras. Eu nunca vi isso em parte nenhuma. Você já viu? Não. Você que já viu tudo quanto é gramática por aí afora? Não. Você nunca viu isso? Não. Lá no manual do Mega Pensando Trivocabulário, eu tenho 200 fórmulas. Aquilo ali é uma loucura. Agora, é só o português que permite uma coisa dessa. Uns detalhes que eu dei ali, é só o português. Entende? Eu fico bem contente. Então, é por isso que eu fui estudar português, alguma coisinha. Mas eu não ligo muito para gramática, não. Tem coisa da gramática, eu dou conta. É tanto que eu peço sempre para o doutor gramático que está lá em cima, entende? O Eucádio é que olha as coisas minhas aí, se passou da conta, ele me chama a atenção. Porque eu quero fazer a língua do jeito que eu acho. Agora, por exemplo, tem coisa que eu já tem gente que está imitando as coisas que eu faço. Uma delas é o seguinte, estou imitando alguns dos meus neologismos. Já tem até dicionário, que já tem lá uma meia dúzia deles, que é o Sacone. Mas o caso todo não é esse, não. Por exemplo, esse caso de eu emendar as palavras que têm determinados prefixos. Alto alguma coisa. Eu tirei o hífen. E às vezes eu tiro uma vogal e faço uma palavra. Tudo que eu mexo no idioma é mais compreensível do jeito que eu faço. Eu não complico, eu estou descomplicando. Agora, é lógico, quando eu uso sesquipedais, ou quando eu uso palavras mais nobres da língua culta, há uma complicação, mas isso é natural, não tem outro jeito. Claro. Agora, por exemplo, quando eu corto uma palavra
e saio da regra comum que está aí, eu estou esclarecendo mais. Sem dúvida fica melhor. Pois é para a criança aprender na hora que eu repito, do que autoexpressão. A hora que eu repito, por exemplo, certas vogais, eu estou também clareando aquilo. Por exemplo, atributo. Autotributo. Esse atributo tem que dar dúvida, se você for fazer alguma coisa. Como é que fica? Então, isso tudo tem que estudar. Tem uma série dessas palavras. Tem algumas que eu ainda quero escrever mais um pouco, para esclarecer, fazer listagem. Muitas coisas eu não fiz listagem. Eu tenho muita listagem também que eu nunca publiquei. Né? Eu fiz 40 dicionários para a minha orientação. Desse eu não publiquei praticamente quase nada, nem vou publicar também, a maioria não. É só para a minha orientação, para eu saber as coisas como é que são. Agora, sempre eu estou estudando. Agora, a última que eu estou fazendo é uma listagem dos aforismos. Né? Eu acho que eu vou a 500 palavras que mostram o que é aforismo. Que a maior parte dos livros mostram 10, 12 só. Fica nisso. Agora não, tem umas que eu quero pôr. Tem, por exemplo, verbões, ensinanças, juízos, rifões, refrães. Agora você veja bem. Berbões, você sabe o que é berbões? Quem é que tem aí dicionário aí? Vê o que é berbão. Berbões. Como chama? Berbões. Berbões? Berbões. Bom. Tem berbão aí? Berbões. Berbões. É? O que é que tem? Não, berbões quer dizer que é sentenças. Agora tem que ver por quê. Agora, esse é lusitano puro. Esse não é brasileiro, não. Ensinanças também é lusitano. Agora, eu estou fazendo, já tem centenas de expressões sobre isso. Isso aí eu estou fazendo porque eu sou curioso para saber. Isso aí é interessante. Que é a linguagem do povo, é aforismo, rifão, máxima. Entende? É importante. Você vive escrevendo, uma coisa puxa a outra, né? Não tem jeito. E eu vou fazer um dicionário, na introdução eu quero fazer a listagem toda. Do jeito que eles fazem nos livros. Eu estou vendo um que está aqui, que tem umas 12. E esse aqui é um dos maiores que já fizeram até hoje. Esse aqui é precioso. Fora de série. Dicionário de máximas, adágios e provérbios, 1936. Que é do Espanha. Agora, Espanha é o português de Famalicão, lá de Portugal. Espanha é com H. Ele foi publicado em maio de 1936. Esse aqui é muito interessante. Ele tem, ao todo, 12.225 máximas. Na ocasião, é o maior que eles publicaram em português. Não tinha nada disso. O espanhol, por exemplo, tem máximas que eles publicaram muito antes disso aqui, que tinha 40 mil expressões. O português, esse aqui foi o maior, 12 mil, quando apareceu o maior. O espanhol é mais trabalhado como língua do que o português. Tem mais gente, né? Foi por causa disso. Sim. Mais gente. Maior número de gente na população. Julieta? Oi. Poderia fazer aqui uma interpretação, uma comparação entre os ciclos e a polinomiologia. Você usa mais ou menos palavras semelhantes, poderia fazer a comparação ou exato, a explanação de cada um desses. Tá certo. Olha aqui. O ciclo, estudar, registrar, analisar. Eu ainda colocaria um outro aí nesse meio, experimentar, depois aprender. Porque, na verdade, a gente só aprende depois que a gente usa, depois que a gente experimenta. A observância do ciclo, pesquisar, anotar, debater, refletir, escrever, publicar. O outro é binomiologia? Polinômio. Polinômio? Então, espera aí que está na outra linha. Polinomiologia. O polinômio, ideia, vontade, decisão, escrita. Agora, polinômio porque tem 4 palavras aqui, tá certo? Aqui desse lado,
na ciclologia, se você for ver, estudar, registrar, analisar e aprender, também é um binômio, também é um polinômio. Aqui já na observância do ciclo, esse outro ciclo aqui já é um polinômio, mas já é de mais palavras, não é só as 4, tá certo? Então, é isso aí. A ideia, a vontade, decisão, escrita e publicação. Foi o que eu consegui fazer, porque está tudo muito próximo, não é? Exato. E poderia falar também de 2 itens da efeitologia, isso relativamente ao seu livro, com relação ao efeito tranquilizador da missão e o efeito da satisfação da autoestima auferida pela publicação da obra. Isso é mais ou menos se equivale também. Isso assim, olha só. Se eu tenho essa facilidade toda com a escrita, se eu gosto da língua portuguesa e sei meu trabalho, contexto, esse tipo de coisa, me parece que eu deveria, se eu recebi isso, é meu já há tanto tempo, me parece que eu deveria passar, não posso guardar isso comigo, correto? Bom, aí quando você lança ou um livro, ou qualquer coisa escrita sobre aquele assunto, e que é para ajudar as pessoas, aquilo te tranquiliza. Puxa, eu fiz o que eu estava precisando fazer. Então, deixa eu ver. Vou falar para você um pouquinho mais. Olha, hoje eu sei quem eu fui, tá? Em relação a isso tudo aqui, lá em Portugal. Mas, na época de eu escrever o livro estava lá encostado há alguns anos. Um dia, eu disse, será que eu fui essa pessoa? Se eu fui essa pessoa, eu preciso escrever esse livro. Aí foi aquela coisa assim, doida. Peguei o livro e rápido, terminei com ele. Então, eu fico vendo que aquilo realmente eu tinha que fazer aqui nessa vida. Eu precisava fazer isso. E aí, me deu muita tranquilidade, porque foi uma coisa da minha ProEx que eu tinha que fazer e fiz. Mas não só, tá? Tem outras coisas. Aí, a mesma coisa, o efeito da satisfação da autoestima. Então, você tem uma obra nessa circunstância, tá? Que é seu, é uma coisa que você tinha que fazer. Aquilo te traz uma autoestima. Puxa, eu consegui fazer. Então, você fica satisfeito com você mesmo. Tá certo? Tá certo. Aquilo te traz uma autoestima. Por você ter publicado aquela obra específica que você precisava fazer pela sua ProEx. Diferente da literatura, que prevê, não é, ou o sucesso do escritor ou o lucro financeiro. Não, se essa a pessoa... é a nossa diferença, né? Se a pessoa, se na vida dela, ela precisa escrever literatura, ela precisa escrever literatura. Ela está no caminho evolutivo dela, ainda está nesse patamar, vai em frente, escreve a sua literatura, poesia, lá o que seja, tá? Não existe comigo eu não faço censura a nada que as pessoas precisem fazer ou escrever. Eu vejo que é, assim, uma decisão da pessoa. Ela está naquele nível, ela está crescendo, está evoluindo, ela precisa daquilo. Ou ela decidiu, é vontade dela. Aí onde é que entra o para-direito nessa história? Você tem que entender, você tem que respeitar, não é? Então não faz censura não. Sabe escrever, não sabe escrever, isso tudo é natural. O que eu acho ruim é quando a pessoa vê que ela não sabe, ela já tomou conhecimento da falha dela, de onde ela necessita. Muito bem, eu sei disso, mas eu não vou atrás para arrumar, aí é que é aquela pusilanimidade que eu coloquei ali, tá? Isso é que eu não acho que seja bacana. Mas de resto, está tudo certo. Essa é a diferença da redação interassistencial da literatura. Não entendi.
Isso diferencia a literatura da redação interassistencial. Né? Sim, naturalmente. E uma última coisa. Poderia, na taxologia, na página 12, esclarecer, exemplificar ou ampliar os 3 primeiros itens, 1, 2 e 3. Tá bom. Crenças erradas, despriorização, falta de treinamento. Isso. Então, assim, tem uma máxima, que para mim é o máximo, que diz assim, ela está aqui. As pessoas não escrevem porque pensam que não sabem escrever. Estão tão longe da escrita que pensam ser ela inacessível. E se eu ouvir do professor, parece que alguém soprou isso no ouvido dele e eu peguei no ar na hora e registrei lá quando as tertúlias eram feitas ainda naquele salão verde. Eu disse, gente, mas que grande verdade isso aqui, tá certo? Então, crenças erradas. A pessoa acha que não sabe escrever. Quem foi que disse isso para ela? Correto? Escrever todo mundo sabe. Por quê? A pessoa lê. Se a pessoa está acostumada, se ela gosta, se ela quer, se ela está acostumada a ler, é só ela verificar como é que a coisa faz e fazer também. Como eu estou com um livro agora, já está pronto, TCC Descomplicado. Ali eu escrevo para o aluno assim, veja, você sabe falar. Então, suponhamos que você tivesse que ir para a banca, defender o seu trabalho com o professor, sem que ele tivesse lido o seu trabalho. Você iria apresentar o trabalho não com uma linguagem coloquial, de qualquer maneira, falando gíria. Você ia procurar apresentar aquele trabalho com uma linguagem mais técnica, mais de acordo. Então, se você sabe falar dessa maneira, faça a seguinte coisa. Se eu estou acostumada a falar com um pessoal que chega para mim, não, mas eu digo, escuta, uma vez eu fiz assim a primeira vez. Eu fiz uma pergunta para a moça. Aí a moça, não, por quê? Isso assim, eu rapidinho, escrevi rápido, li para ela. Olha o que você escreveu. Tarará, tarará, tarará. Ela me olhou espantada. Eu disse, é só você escrever. Então, você quer escrever alguma coisa? Para num canto. Pensa, você tem uma ideia, você quer colocar aquela ideia no papel. Pensa, como é que você quer expor aquela ideia? Fala para você mesmo essa ideia. Parará, parará, fala devagar e ao mesmo tempo você escreve, da maneira como você está falando. Nunca pense que você está escrevendo, eu não sei escrever, como é que eu vou escrever? Não, isso não interessa. Nunca pense nisso, tá certo? Simplesmente ouça a ideia, fale a ideia e ponha no papel. Pronto. O mais importante é a ideia no papel. Depois, nós vamos tentar arrumar aquela ideia. Correto? Você mesmo ou outra pessoa que possa te ajudar. Mas se você não puser as ideias no papel, você não vai escrever nunca. Nunca. Tá certo? Então, é o primeiro passo. Correto? Aí depois você perguntou. Despriorização. Foi aquilo que eu falei, eu vou falar de novo para você. A gente tem uma porção de gente escrevendo, né, com seus livros lá. Mas aquele livro não anda, não deslancha, fica lá. Essas crenças todas e tudo mais envolve a pessoa. Então, tem um assédio mental somático aí nessa turma. Então, o que acontece? Elas têm o trabalho delas, profissional. Depois, no voluntariado, elas têm uma série de tarefas, não é? Coisas que elas julgam muito importantes, que ela não pode preterir. Então, como fazer? Se a pessoa fizesse como faz com a TENEPS, que ali não tem jeito, você optou por fazer aquilo, você sabe que durante 1 hora, todo dia, você vai ter que fazer aquilo lá. Faça a mesma coisa com a escrita, não é? Crie para você um momento, 2 vezes por semana, 3 vezes, todo dia. Crie os momentos. Nesse momento, eu vou escrever. Você está priorizando. Mas a pessoa não prioriza, negligencia a escrita em meio a tudo que ela tem que fazer. Então, fica difícil sair o livro. E falta de treinamento. Então, se as pessoas pensam que não sabem escrever, estão tão longe da escrita que pensa ser ela inacessível,
Se a pessoa está longe da prática de escrever, aí mesmo é que ela não escreve. Aí ela se distancia da questão da escrita, nem pensa nisso. Correto? Então, é isso aqui que eu estou querendo falar sobre isso tudo aqui. Resumindo, é a prática, né? Eu creio que sim. Para você melhorar, você tem que praticar. Não é? Então, escrita é uma coisa complicada. Hein? Eu escrevi, escrita é complicado. Jornalista que dirige programa radiofônico ou televisivo, que escreve artigos e não publica livro, é igual galinha que cacareja e não bota ovo. Ah, pois é. Pois é, professor, é isso aí. Agora aqui, professor, do DAC poderia comentar o adendo. Aqui nós falamos o seguinte: hoje mantemos a autocompreensão necessária nas análises complexas da amparabilidade interconsciencial, seja de quem recebe ou de quem promove. Eis a síntese da vida. A consciência é a sua memória. O amor próprio equilibrado fundamenta a mega fraternidade da consciência lúcida. Você sabe que o maior amor que existe na face da Terra é o amor próprio. Depois é que vem os outros. Então é muito importante ser equilibrado. Esse é o caminho da nossa vida. Agora, a verbetógrafa. Em Tecnologia, página 11, poderia comentar, por favor, alguma experiência sobre o último item, a técnica da consulta para a psicoteca? Eu estava esperando essa pergunta, tá certo? Então, você vai me dar licença. Eu trouxe o livro aqui. Cristo espera por ti, a página 27. Aqui ele vai dizer assim, quanto à psicoteca, tá? O que é? É um arquivo mental de milhões de existências terrestres nas muitas fases evolutivas da humanidade, ok? Então, está todos os nossos pensamentos, intenções, está tudo lá. Depois, mais abaixo, você vai dizer o roteiro de quantos lhe antecederam no manejo da fortuna, no caso, mas eu vou colocar no manejo da língua portuguesa. Assistindo ao desfilar de miríades de pensamentos, imagens que lhe são afins. Ok, pensamentos e imagens que lhe são afins. Aí vem, examinam-se, sobretudo, as circunstâncias mais condizentes com os pormenores da tarefa próxima, o que lhe possibilita a aquisição de recursos novos para o que eu tenho que fazer depois. Correto? Tá. Aqui, depois, na outra página, tem lá. Objetivando a profilaxia do fracasso. Então, estão tentando fazer com que você venha na próxima vida e não fracasse na sua intenção, ou no que você tem que fazer, na sua proex. Aí vem, para a próxima vida. Observarás, no teu caso pessoal, daquela moça, apenas ínfimo ângulo do patrimônio milenar de reminiscências que a vida conserva a teu respeito. Então, vamos. Será que todas as minhas vidas eu trabalhei com língua portuguesa ou eu fiz outras coisas? Mas me parece que naquele momento, se eu tenho que trabalhar com língua portuguesa na próxima vida, eu vou ter todas as reminiscências, as lembranças todas de coisas relativas a isso aí. Porque fala, assistirás à lembrança de companheiros do passado. Então, eu vou assistir não só o meu, mas de todos aqueles que trabalharam com a língua portuguesa, tá certo? Eles vão vindo e eu vou poder observar. Aí, espera-se que eu não seja tão cabeçuda e que na próxima vida eu vá trabalhar direitinho com aquilo tudo lá que me foi mostrado. Correto? Então, é isso que eu quis dizer. Será que ficou bem compreensível? Você está lá longe, não pode me dizer sim ou não. Mas, em todo caso, é isso. Isso te dá uma cancha, vamos dizer assim, um conhecimento, um traquejo para você se dar melhor na próxima vida com aquele assunto específico, tá? Toda essa experiência na psicoteca. Em Maniologia, página 12,
Poderia falar mais sobre a mania de pensar sem registrar? Ah, claro. Olha só. Toda vez que você estiver refletindo, mesmo que seja um pensamento que atravessa a sua cabeça, na hora que você estiver fazendo outra coisa qualquer, e geralmente isso acontece muito. Mas quando você está com intenção de fazer alguma coisa, você está preocupado em fazer alguma coisa, você está precisando fazer aquilo, não sabe direito como vai resolver e a coisa está lá no ar. No momento que você nem está pensando naquilo, você está fazendo outra coisa, aí vem um pensamento sobre aquilo lá. Oh, por favor, pare na mesma hora e anote, porque senão vai embora o pensamento e você não vai aproveitar. Deixa dos amparadores, compreende? Então, é isso. Aí vem, mesma coisa, a pessoa às vezes, não precisa nem ser nessa circunstância, mas às vezes numa circunstância de trabalho dela, ela está querendo escrever alguma coisa e tal, e os pensamentos passam, e aquilo vai. Então, eu escrevi também no livro do TCC para o pessoal, que eles escolhem um tema, eles nem têm tema, não sei que tema eu vou escrever. Então, a gente dá 3 soluções. Você tem tema, não tem tema, você tem vários temas, enfim. Ela vai pegar o tema escolhido finalmente e vai colocar na mesa de trabalho, no telefone celular, por todo lugar onde ela passa, com lápis e um papel. Sempre. Para anotar as ideias que chegarem. Tá certo? Então, é isso que eu quero dizer. E, infelizmente, as pessoas têm esse hábito de não anotar os pensamentos que vêm e que, às vezes, é a inspiração do amparador e ela nem percebe. Correto? Foi isso que eu quis dizer. Professor, se o evoluciólogo ainda não tem preocupação com o anonimato serenão, seria racional afirmar que ele poderia criar algum grupo ou ser um líder da conscienciologia futuramente? Sim, tudo certo. Of course. Professor, no DAC impremissum, no final do parágrafo, poderia explicar: se há fracasso, os responsáveis tendem a desaparecer. Se há vitória, aparece a legião de pseudo-autores e pseudo-autoras dos feitos, façanhas, prodígios e triunfos. Isso é oportunismologia. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Agora, veja, isso acontece muito nas melhores famílias e na história humana isso é muito comum. A vitória, você sabe, tem muitos autores. Os fracassos, ninguém se responsabiliza. Então, o Brasil é doutor nesse assunto e muita coisa, a gente vê muito disso. Agora, a verbetógrafa. Há pouco você preferiu não indicar nenhum livro. Pelo que depreendi, a verbetógrafa tem uma obra publicada. Pode nos dizer o nome e a editora? Pois não. É essa aqui, se der para vocês enxergarem. Manual do Texto Dissertativo. Foi publicado aqui pela Editares, correto? Então, você teria que entrar no site da Editares e procurar. Lá tem, você consegue adquirir. Ok? Gostaria que nos falasse qual é ou foi sua atividade profissional, pois nós, teletertulianos, pelo menos, ainda não a conhecíamos. Finalizo afirmando que a senhora se expressa muito bem em nosso vernáculo. Soa muito bem aos nossos ouvidos quando uma pessoa se expressa com correção, sem atropelar as palavras e a gramática. Parabéns. Muito obrigada. Está tudo certo. Julieta, página 12. Oi? O professor ainda tem aí? Não, né? Mais alguma coisa? Não. Página 12, taxologia, o item 1, sobre crenças erradas. Eu gostaria, assim, de dialogar com você que essas crenças erradas, muitas vezes, até quando você estava lendo o livro Cristo Espera por Ti, e quando você falava de compassageiros evolutivos, muitas vezes esses os nossos compassageiros que se encontram com dificuldade de escrever, muitas vezes foram escritores do passado. Então, essas crenças erradas, muitas vezes elas estão
com traumas relacionados até à própria escrita. Vocês me desculpem, mas você não respondeu o que ele pediu, que é a atividade sua profissional antes. Tem que falar o que você fazia. Depois sim. Você responde a Rosa. Tá certo. Agora, vem cá, eu me formei professora primária, ok? Tá. Trabalhei muito pouco nisso, porque eu fiquei grávida e tinha meus filhos, e eu achava que eu não devia deixá-los com babá, quem cuidava. Eu pensava assim, não, eu quero imprimir a minha marca nos meus filhos. Então, eu deixei aquilo para lá e tudo bem. Só que a facilidade com a língua portuguesa veio, né? Não tem jeito, ela vem. Para mim, foi sempre muito fácil. Aí eu abri uma livraria, e nessa livraria, um belo dia, uma colega chega e diz, Julieta, me ensina isso aqui. Eu digo, menina, sei lá, eu lá sei explicar isso. Sabe, Julieta, você não sei o que e tal. Eu disse, tá bom, então vamos lá. Aí liguei para minha irmã, que tinha doutorado em português e literatura. Ana, você sabe, você acha que eu sou capaz de ensinar redação? Claro, Julieta. Ela ainda falou assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei, porque eu estava morando lá em Rondônia, tá certo, em Porto Velho. E aí, e já tem muito tempo para trás, realmente eu ensino, as coisas não estavam assim evoluídas como estão agora. Aí eu digo, tá bom, vou tentar. Aí comecei a preparar adulto para fazer vestibular. Então, professora, não pude fugir, né? E Porto Velho Rondônia tinha recentemente se elevado à categoria de Estado. Ali era a capital, então tinha as secretarias de Estado, como fazer com aquela turma que estava lá, currículo desse pessoal. Então, vinha uma porção de adultos, tudo correndo, apavorado, porque precisava fazer. Depois, abriram várias universidades e queriam fazer o vestibular. Aí começamos a ensinar isso. Olha, uma vez, eu estou lá na frente, falando com eles. Eu recebia tanta chuveirada, foram as primeiras chuveiradas que eu recebi. Aquilo me assustou, porque pegava aqui em cima, percorria o corpo todo e até lá para baixo. E eu disse, gente, que isso? E aí eu digo, de onde é que eu estou tirando essas coisas que eu estou falando? Eu não aprendi isso. Não aprendi nessa vida. Aí, tudo bem, vamos lá. Atualmente, eu tenho uma empresinha que é uma assessoria gramatical e linguística, tá certo? Trabalho na maioria, com alunos universitários, querendo fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e eu ajudo, não faço para ninguém, acho isso um absurdo. Eu ajudo eles nas dificuldades deles, ou então faço a revisão final quando está pronto. Agora, atualmente, eu estou com um livro de 2 professoras que foram minhas na faculdade. Me trouxeram o 3º livro delas. E conta, você também teve um processo com livraria, né? Sim, já falei, lá em Porto Velho, eu tinha esse negócio de livraria. Tá, então, agora eu estou revisando o livro, comecei ontem, estou revisando o livro delas. Eu me formei professora no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, na época, né, era jovem. E aqui, eu terminei e fiz o meu curso superior na Unioeste, vim fazer aqui. Já depois de velha, é que eu fui me formar, tá certo? Mas eu sabia aquilo tudo. Eu não entrei lá propriamente para aprender, na verdade. Eu entrei lá simplesmente para ter um diploma. E eu dizia isso para os meus professores. E o outro lá não gostava nada, mas, infelizmente, era português e espanhol, e tinha muita coisa de espanhol, que eu, tola, eu não sei porquê, tenho que procurar ainda. Não me interessava muito por aprender espanhol, tinha muita coisa de literatura, que realmente aquilo não me interessava, e muito pouca coisa de linguística e tal. Mas, vamos lá. Terminamos o curso, e hoje a gente está trabalhando por conta própria, não trabalho hoje em canto algum. Correto? Então, tá bom. Quem mais perguntou? Não, era isso que eu queria saber, mais sério. Fala, Rosa.
consciência em forma de alunos, né? E que tem essa dificuldade de escrever. E se formos investigar até o passado, pode-se encontrar aí até grandes escritores, mas que tiveram algum trauma e pode se apresentar hoje como crianças ou adolescentes ou adultos com dificuldade de escrever, né? E eu acho que você, como professora, já deve ter encontrado consciência que você deve ter, primeiro, ter feito um trabalho a nível emocional para que viesse, trouxesse à tona toda a dificuldade para chegar realmente à escrita, não? Sim, aconteceu. O Colégio Bertone me indicou uma mocinha que já seria o 3º ano que ela iria fazer vestibular em medicina e que ela não conseguia passar. E o problema dela era sempre redação. Eles vieram falar comigo, a moça veio trabalhar. A redação dela não estava errada. Não tinha nada errado. Segundo os critérios, coesão, tal, não tinha nada errado. Mas não estava boa, sabe? Aquela redação realmente não dava para passar, não. Eu digo, o que está acontecendo? Aí, vamos conversar. Aí eu vejo que ela tinha, pelo então namorado, ela tinha assim, ela achava ele fantástico, formidável, ele sabe argumentar, porque ele sempre tem. Eu disse, você também sabe. Aí eu comecei assim, você também sabe. Aí eu vi que era ali, a falta de... Ela olhava os outros, achava que ela não tinha, ou uma complicação com a família. Aí começamos a trabalhar isso, inclusive dando temas de redação onde ela pudesse trabalhar isso, correto? E pronto. Como sempre acontece, eles nunca voltam para me dizer, professora, passei. Não fazem isso não, me esquecem. Aí o que acontece? De repente eu entro dentro do shopping ali, né, no estacionamento, e vejo lá a foto dela com os outros colegas, todo feliz. Eu digo, passou dessa vez. Que bom. Então, deu certo, né? Então, esse foi um caso que, na verdade, ela não tinha nenhum processo de grande dificuldade com a escrita. Ela escrevia. Tanto que depois as outras redações ficaram muito boas. Quando ela começou a se soltar e acreditar mais nela, né? Então, acho que aí era um problema emocional, Rosa. Acho que é isso, sim. Isso aí. Obrigada. Nada. Julieta, Oi. Aqui no detalhismo, na página 11, queria que você falasse sobre 2 coisas. Uma, na primeira linha de efeitologia, o efeito desassediador do mergulho rotineiro na escrita. Sim. E em neossinapsologia, o desejo autoconsciente do contínuo das neossinapses. Tá. A primeira está em efeitologia. Tá. O efeito desassediador do mergulho rotineiro na escrita. Então, rotineiro. Tá? Então, se você faz aquilo que eu falei, pega um determinado momento, se você ainda não está habituado a escrever, tá? Pega um momento, marca aquilo para você, vou sempre trabalhar aqui, vou sempre escrever aqui, você está escrevendo. Então, naquele momento, você deu um mergulho na escrita. Tá. Não há como, pelo menos a minha experiência me conta. Às vezes, eu já ouvi colegas falarem que, às vezes eu não estou bem, não sei o quê, acho que eu estou assediada, eu pego um dicionário, vou ler dicionário e passa na hora. Então, você vai estar fazendo um trabalho mental somático, você vai se distanciar do seu problema emocional, correto? Então, essa questão da escrita contínua, não é? O meu trabalho, então, eu vejo que eu recebo muito insight, é muita coisa interessante que vem, e isso é um efeito desassediador, não tem assédio ali naquele momento, correto? Você está trabalhando com o mental soma. Aí vem o desejo autoconsciente do contínuo das autossinapses. Então, assim, no momento que eu estou escrevendo, eu acho isso tão gostoso. No momento que eu estou escrevendo, é tanta ideia nova que eu percebo que não é minha.
Eu sei como é, quando é minha ideia e quando entra. Eu sei como é. Então, quando entra a ideia, eu digo, olha isso aqui, nossa, eu tinha pensado nisso. Aí aquilo amplia tudo, um espetáculo. Então, e às vezes, dependendo do que você esteja escrevendo, aquilo é muito, é um atrás do outro, correto? Aí você fica com desejo de que aquilo não pare nunca, porque é muito gostoso, correto? Agora, eu vou contar uma coisa para vocês que até hoje me deixa com uma interrogação, sabe? Olha só, eu estava escrevendo esse livro, TCC Descomplicado. Eu estava com ele na cabeça, escrevendo, entrei na TENEPS. E veio aquela ideia, traz o computador para a TENEPS. Eu digo, que é isso? Levar computador para a TENEPS? Que história é essa? Não, tal. Quando eu já ia me sentar, aquela coisa, computador, eu digo, peraí, mas... Tá bom, eu vou botar o computador aqui do lado, mas não vou mexer nele. Daqui a pouco, aquela coisa forte, pega o computador. Peguei, abri, e a mão no teclado, as ideias jorravam. E aí eu digo, peraí, mas por que isso? Esse livro não tem nada de Conscienciologia, a minha idiotice. Aí responderam assim para mim, bravos ainda por cima, porque estamos te ajudando e você ainda está duvidando. Porque este livro vai ajudar o seu Policarmo específico, que é o pessoal da educação. Eu digo, nossa, então, quer mais? Olha as neossinapses loucas que na hora, jorrou, e começou a aparecer. Isso é muito gratificante, muito bom demais. E você não quer que isso acabe nunca. Então, é autoconsciente, você tem consciência de que você quer continuar com aquilo. E aí você não para mais de escrever, tá certo? Você não para mais de produzir. Tudo bem, eu trabalho com isso, eu estou com 4 livros, o 5º livro já tá começado. Tem um que está aguardando algumas coisas acontecerem para poder sair. É o 3º. O 4º também, eu estou aguardando. Que é o mesmo livro, tá? Só que um é para Socim e o outro é para o nosso grupo aqui. Mas é o mesmo livro. E o outro eu já tenho uma opção de coisa escrita, é só organizar e arrumar. Eu gosto de fazer isso. Eu já vi que como é que eu ajudo mais e melhor as pessoas? Através da minha facilidade, através da minha escrita. Então, eu preciso escrever muita coisa ainda, tá? Eu não escrevi quase nada, ou nada ainda. Eu preciso escrever muito ainda. Julieta, na sua questionologia, você pergunta se a pessoa já praticou o ato de redigir texto com o tema da Conscienciologia. Pela tua experiência, tem um grau de dificuldade maior na escrita quando você pretende escrever em Conscienciologia ou é a mesma coisa? Não, deixa eu te falar. Eu tenho muita facilidade com texto, tá certo? Agora, isso que aconteceu na TENEPS só vai acontecer... Não, na verdade, olha o que aconteceu na TENEPS. Não era nem tema da Conscienciologia, tá certo? Não, eu digo mas você, não é você, Julieta, não. Eu digo a pessoa em geral. Pela tua experiência, sim, você ajuda as pessoas a superarem esse impasse da escrita. Você percebe se há maior dificuldade das pessoas que querem escrever em Conscienciologia, ou é a mesma coisa com o aluno lá da UniOeste, com o aluno que está fazendo o TCC e quem pretende escrever em Conscienciologia? Não. A dificuldade de escrita, de escrever, é geral, tá certo? Não é só do pessoal da Conscienciologia, nem é só do pessoal lá de fora. Porque é uma falha que houve no ensino lá atrás, em toda a vida dela, que ela foi trabalhar com outras coisas, nunca pensou em escrita. Só que quando a gente chega aqui, tudo isso que acontece aqui leva a gente para frente. E não é como você interpretar bem, você deixar alguma coisa assistencial sua, se não escrever. Depois tem outra coisa. Nós estamos numa ciência. Não existe ciência sem registro, correto? Porque a ciência pode passar, ninguém escreveu nada a respeito dela, não tem. Cadê? As suas pesquisas, como é que fica? Ciência é pesquisa.
É um conhecimento, você está pesquisando aquilo. Como você vai fazer? Você tem que escrever as suas pesquisas, correto? Então, essa questão faz a pessoa se sentir impelida a escrever aqui dentro, tá? Agora, a dificuldade que ela tem não é propriamente porque tem que escrever em Conscienciologia, não. É porque ela realmente tem dificuldade com a escrita, correto? Olha, eu num curso mais primário que eu tenho aí, eu inclusive pensei, eu vou fazer as pessoas escreverem, vou dar tema de redação para eles, onde não se vai falar de Conscienciologia. Por quê? Porque a pessoa pode pegar um texto dela, problemática dela, correto? E na hora que ela for passar aquilo para o papel, vai mexer no emocional, ela vai ter essa problemática, e a questão da dificuldade de escrita dela propriamente, escrita comum, ela não vai resolver. Então, primeiro vamos resolver essa dificuldade com a escrita. Após, vamos entrar em toda essa outra questão. Correto? Não sei se te respondi, Rosa. Não, respondeu sim. Respondeu. Tá, a rigor, né, Julieta? Quem está escrevendo, seja lá o que for, está fazendo Conscienciologia, né? Sim. Que está falando dela, né? Então, mas eu entendi sim, era isso mesmo que eu pensava. Obrigada, tá? Nada. Das crenças erradas? Tá bom. Caracterologia, no item 2, você fala sobre o autoenfrentamento, né? Então, o que a gente vê, e você deu todo a entender pela sua fala, é que justamente você incentiva o aluno a se autoenfrentar, Sim, né? sim. Porque você até iniciou dessa forma, não há ninguém que não saiba escrever, né? Todos nós já trazemos todo um passado, né? Então, é esse autoenfrentamento que é necessário se fazer. Vamos errar? Vamos, mas não vamos ter medo de errar. É errando que se conserta. É errando que se faz novamente e que se acerta. Não Pois é? eu então, tenho a isso impressão... é importante Isso, na Rosa. escrita. Eu tenho né? a impressão de que, quando você erra, fica mais fácil de você aprender depois, sabe? Porque aí você errou e disse, nossa, mas você vai prestar mais atenção, você vai ter mais interesse, e aí você vai aprender melhor do que se fosse aprender por aprender. Correto? Eu vejo a paciência do pessoal da verbetografia, né? Há muitos erros, inclusive meus também, e eles têm sempre aquela paciência, retorna e volta e corrige não sei quantas vezes, e não inibindo ninguém de tornar a escrever. Então, a gente convida todos, inclusive através da sua presença aí como professora, que escrevam. Nós temos a Julieta aqui como passageira evolutiva. Né, Julieta? Bom, tomara que o meu exemplo sirva para todo mundo. Não, assim eu você espero. Está aí sempre para nos ajudar, né, como professora de português. Né? Tá, Muito eu estou obrigada. sempre às ordens, nada. Julieta. Oi, tudo bom? Não sei se você já comentou, mas na fatologia, na terceira linha, você coloca aí o ato de escrever nas entrelinhas. Você tem alguma técnica ou como que você faz, não só para fazer isso, mas para também saber ler diante de um texto que a pessoa escreveu nas Escreveu nas entrelinhas. Bom, vai depender, tá certo? Não é todo mundo que vai conseguir enxergar isso, não. Mas existem algumas maneiras de você organizar seu texto. Aí depende da organização do texto, como você coloca as palavras, o sentido que elas têm. Dependendo disso, você vai perceber a intencionalidade da pessoa. Isso vai acontecer muito com os políticos. Tá? Então, eles não dizem, deixa lá subliminar. A pessoa vai compreender a intenção deles, está por trás de alguma coisa. Eles sabem usar a palavra.
não é? Para comprar, para iludir, para esse tipo de coisa. Então, fica fácil de você ver nos textos políticos. Tá, a outra pessoa quer passar alguma coisa, quer dar uma lição em alguém, vamos supor, e ela não quer dizer claramente, e ela não diz claramente, foi a pergunta que fizeram aqui. Em Conscienciologia, não se acha que não se deve dizer claramente as coisas? Deve sim, em Conscienciologia sim, não é? É atalhos que você faz, você coloca de uma forma adequada, porque às vezes a pessoa, como é que ela vai receber aquilo que pode vir até a prejudicá-la? Então, de que forma eu vou colocar isso para ela, tá? Talvez aí mesmo, nessa forma especial de você colocar para ela, talvez você não seja tão explícito. Talvez tenha alguma coisa subtendida que você espera que ela, olhando aquilo, que o trabalho interior que ela vai fazer a respeito daquilo, porque é uma Antares, traga aquela nova ideia que ficou subtendida, correto? Então, você tem várias formas de você trabalhar o texto, onde você pode até, o não dito está dito. Agora, vamos ver quem vai compreender. Está certo? É mais ou menos isso. Eu não uso isso, não. Tá? Então, eu vou te falar sinceramente, eu particularmente não uso isso, não. Eu falo, viu? Aqui, lá fora, em qualquer lugar, eu falo. Professor Valdo, aqui, ó. Aqui. Na página 67, em conclusão, a primeira frase, o senhor fala assim, ó, vale buscar o neoacesso às raízes racionais da compreensão no âmbito da interassistenciologia. O senhor pode ampliar um pouco como é que você busca esse novo acesso às raízes racionais da Primeiro, você tem que olhar o seu alvo, qual é o público-alvo da sua assistenciologia. Quer dizer, quem é que são os assistíveis? E você vê, às vezes, uma classificação de gente de outra área que você não está acostumada. Então, você tem que ver as raízes racionais da compreensão daquilo. Então, a pessoa que chega, você não está acostumado a ver com aquele povo, como é que fica? Por exemplo, você vai trabalhar com estrangeiro, em área que você nunca trabalhou, como é que fica? Porque assistindo, você não pode estar escolhendo quem é que vai assistir, você assiste quem aparece. Então, é muito importante a gente ver o que faz com isso. Olha, quando me perguntaram sobre o desejo autoconsciente do contínuo das autossinapses, deixa eu completar aqui. Quando o amparador vem para você e te dá uma ideia, é como se ele plantasse no seu cérebro um engrama, que aquilo, na hora, você percebeu, e só aproveitou daquilo, talvez, uma parte. Depois, com a continuidade, aquilo ficou lá. Com a continuidade do trabalho, da escrita e tal, aquilo cresce. Aí você vai entender aquilo no todo, tá? E muitas vezes você nem percebe que é decorrência daquilo que aconteceu lá. Correto? Isso também tem. É mais ou menos, eu imagino, que é dessa maneira que age, não é? Que eles fazem isso dessa maneira. Pronto. Julieta, aqui na tua frente. Tá bem? Na fatologia, na primeira linha, você comenta da escrita diária. Eu acho que é o terceiro item, né? A escrita diária. Você poderia comentar um pouco da tua experiência com isso? Como é que você faz? Se você tem um horário fixo, se você não tem? Como é que é a tua organização para isso? Tá, então deixa eu te falar. Pelo tipo de trabalho que eu faço, agora, por exemplo, eu estou revisando esse livro das professoras e elas me pedem para ontem, correto? Todos os trabalhos da faculdade, você sabe, o pessoal vem correndo, chego até a mentir para você. Eu digo, para quando você precisa, tanto, quantas páginas tem? Posso ou não posso?
faço ou não faço. Não vou iludir ninguém. Tá. E daí, às vezes, a pessoa se confunde e fala, não, porque dia tal e tal. Aí você viu que ela mentiu para mim e que o dia que ela tinha que entregar não era aquele. Mas tudo bem, não, eu entrego no dia que ela pediu, se eu acho que eu posso. Então, nesse caso, se eu estou com um trabalho desse tipo, eu não escrevo. Essa escrita diária, para mim, não faz mais falta, entende? Porque eu já criei o hábito, tá certo? Aí, quando eu me proponho a escrever alguma coisa, escrever um verbete, escrever um livro, aí é aquilo ali, direto. E é muito rápido, é muito fácil, no instante faço, entende? Então, eu vejo que eu não tenho essa necessidade de estar marcando data e tal, dia, tudo muito rígido. O meu trabalho, na verdade, ele é isso todo o tempo. Entende? É revisão, é perceber o texto, é ao mesmo tempo escrever, é um trabalho com o texto o tempo todo. Tanto faz escrevendo, quanto faz revisando, fazendo trabalho. Correto? Para mim é assim, mas é aquilo que eu falei, eu acho que se as pessoas não estão acostumadas com isso e querem priorizar o livro, eu não sei, mas seria interessante que elas separassem um dia, uma hora e tal, e levassem aquilo a sério, se quer priorizar, não é? Abandona um pouco as outras atividades, aí ela está priorizando, como é que é, né? Então, eu vejo assim, tá? Julieta, oi. Página 13, na caracterologia, você pode aprofundar um pouco mais o item 5, flexibilidade? Como Sim. essa característica, né, do redator assistencial, eu achei bem interessante você colocar isso. Isso. Então, como seria a flexibilidade? Eu pensei aqui no caso de depois que você escreveu o seu livro, tá? Você escreveu o seu livro, ou seu artigo, ou lá o que seja, você se autoexpôs, mostrou lá, porque não tem jeito, como é que você vai dizer as suas ideias? Você tem que se autoexpor, né? A escrita, ela tem esse dom, é da autoexposição. Então, muito bem. Aí, se é um artigo que você ainda vai colocar em discussão, não é? Fazer um grupo de discussão daquela pesquisa sua, e autopesquisa, não é? Então, é você direto, não tem como escapar. Aí você vai acontecer refutações, as pessoas vão dizer, será? Duvidar, é o que mais ou menos outras vão discordar, são as pedradas que a gente costuma falar aqui, não é? Então, você precisa, e está falando de você, sua pessoa, através do seu texto. Então, você vai parar, aceitar, observar aquilo lá, não, deixa eu pensar. Aí você leva as anotações todas feitas e tal, vai parar e você vai pensar. Isso aqui, você vai ter que fazer um autoenfrentamento. Isso aqui realmente a fulana ou fulano, a pessoa tem razão. Mas eu acho que não é? Porque você não vai atrás de tudo que disserem de você, o outro pode estar enganado. Até porque tudo que a gente fala passa pela nossa consciencialidade, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de enxergar, pelas crenças. Eu percebo, Julieta, às vezes, que nós temos uma tendência de nos apegarmos, né, à nossa ideia, e é preciso a gente ter essa flexibilidade, esse desapego, para talvez abrir mão, né, de alguma parte, alguma ideia, algum aspecto do verbete, do texto, do artigo, enfim, do livro, para ganhar, né, em qualidade, em clareza, às vezes menos é mais, né? Então, eu achei bem importante você trazer esse aspecto. Obrigada. Nós começamos aqui falando de vaidade, orgulho. Então, veja, quando você escreveu, muitas vezes fica difícil de você receber essas coisas, porque a pessoa está colocando você em xeque, está falando lá, não é? E se você fugir disso, do autoenfrentamento, como fica? Aí os seus trafares ficam lá. Mas, de qualquer forma, como eu estava falando, você tem que pensar.
fazer uma análise sobre aquilo. Aqui a fulana está certa, aqui não está. Às vezes leva tempo, porque você precisa fazer um autoenfrentamento e vencer todas as coisas que estão emperrando, vencer o seu orgulho, vencer a sua vaidade. Olha, complicado. Vou colocar para você. Eu demorei tanto a estar aqui na frente falando sobre verbete. Por que você acha? É claro que eu tinha trafares aí que eu tinha que trabalhar, correto? Então, demorou. Trabalhei e cheguei até aqui. Mas, por quê? Porque o autoenfrentamento não me mete medo. Eu quero cada vez mais. Então, eu me autoenfrento e vamos lá. Tá certo? No final das contas, é só eu comigo mesmo. Quando você aceita o que você tem, é você com você. Os outros não têm nada com isso. O problema é só seu. Correto? Então, olha, acho uma boa. É perder o medo, é se expor e vamos em frente, vamos escrever. Correto? Professor, no DAC introdutório, qual a relação do curso intermissivo com a imersão de fatos e parafatos do passado? Olha, só tem, porque a pessoa ela tem que desfazer aquilo que não está bom do passado dela. Então, isso vem à tona, isso aí faz um refluxo na vida da pessoa. Agora, o curso intermissivo foi justamente a pessoa faz para melhorar essas condições. No argumentário, a gente com a FEP ainda anotada com sangue que tenha feito, sim, a pessoa que se arrependeu, que teve remorso, já começou a querer mudar. Os amparadores trouxeram a pessoa, a consciex, para o curso intermissivo para melhorar. Então, esses estão melhorando. Agora, ó, esses aí vão ter que trabalhar bem na pré-intermissiologia para se transformar em líderes assistenciais. Poderia aprofundar a conclusão do DAC, como não há termos para não cometer essa paragafe com os amparadores. O problema todo é o seguinte: a gente tem que segurar todos os processos de muito entusiasmo, porque isso dá irreflexão, isso traz a irracionalidade, isso deixa a pessoa sem enxergar. De modo que é preciso a pessoa pensar bem no que ela recebe, os seus aportes para a sua PROEX, a programação existencial, e ver o que ela faz com isso. E entender que os amparadores estão aí para nos ajudar, a gente procurar ter mais interlocução com eles, a paratelepatia. Professor, li nos jornais que um casal que deixou de ir à boate em Santa Maria na noite do incêndio morreu em acidente de carro ontem, parecendo que tinha que morrer mesmo. Pergunta, existe hora para a gente dessomar? Morrer antes da hora ou na hora são duas coisas que caminham paralelas? Olha, estuda o caso, com consciência tudo é possível. E esse negócio de morte é muita coisa que ocorre, tem que pensar. Agora, você sabe, num caso igual esse, uma tragédia dessa, com tanto drama, tem de tudo, né? Às vezes foi mera coincidência, uma sincronicidade, alguma coisa nesse sentido. Precisa de ver de que modo que as pessoas morreram. Quem estava dirigindo era a pessoa, estava bêbado, o que houve, como é que foi, o que aconteceu com o carro. Tem que examinar, não é assim não. Agora, você sabe, nessa hora todo mundo quer fazer um dramazinho diferente, né? Para tentar explicar. Eu só sei que são mais de 230 pessoas que morreram pelo descaso, a negligência de todo mundo, né? Começa pelos caras que soltaram foguete e fogos de artifício dentro de um lugar fechado, um teto menor do que esse aqui. Como tem gente doida, né? Agora, eles, coitados, esse que soltou é o menos doido, que é a jovem. Jovem não tem experiência. Mas e os donos da boate? Como é que faz uma caixa daquela da morte? Um local daquele para matar os outros, tudo tampado, uma porta só que entra e que sai. Uma loucura. E põe lá 900 pessoas lá dentro. São os doidos, né? Agora, esse é o Brasil. E o prefeito,
E o departamento que vê isso? E os magistrados, os juízes, os advogados não estão vendo isso? Ninguém fala nada. Outra coisa, quantos já morreram em casa noturna no Brasil? Cadê as leis? Cadê que mudaram? Da Atena falando essas coisas há 20 anos. Cadê que ele segue a coisa que ele fala? Célebresil. Entende? É o Brasil. O Brasil não é um país sério. Até agora nós estamos nessa. É terrível isso tudo. Agora, sai um negócio desse, eles querem tapar o sol com a peneira. Então fala, nos Estados Unidos tem mais acidente com casa noturna. E daí? A população é maior. O que vocês querem? Tem que ter mais. Mas ninguém fala essas coisas. Eles falam para contemporizar. Vamos ver se nós vamos falar algumas semanas isso. Daqui a uma semana todo mundo já esqueceu, volta tudo o que era. Daqui a pouco nós temos outra boate com um monte de gente morta. Enfim, eu acho que devia de fazer aquilo que eu digo. Bares e boates e casas noturnas devem ser feitos juntinho do cemitério, para ficar fácil levar os caras. Tudo perto. Eu já escrevi sobre isso. Eu acho que devia de ser tudo vizinho, juntinho do cemitério, tudo próximo, no mesmo quarteirão, para não ter trabalho. Pega ali, já põe, já enterra, e fazer um crematório do outro lado do cemitério. Crematório é melhor, porque aí limpa tudo. Teve um caso desse no Rio de Janeiro, com uma boate também, que pegou fogo, não é? Lá foi um circo que houve em 1961, matou 505 pessoas, a maioria crianças. Esse aí agora, a maioria eram jovens, adolescentes, 14, 16 anos. Lá no Rio não, era criança. Aquilo foi horrível. 505 pessoas morreram de uma vez. Pois é. Tudo por isso. Lá foi mesmo um circo, que foi um local que eles colocaram, uma casa de incêndio. Né? Agora, essa boate aí não, tem várias boates dessas que são tudo fechado, igual câmara de gás mesmo. Ali é câmara de gás. Santa Maria é diferente lá de Niterói. Lá foi uma câmara de gás. Em Niterói foi um incêndio mesmo. Se eu não me engano, o circo foi na pegou Lagoa, fogo. o caso do Rio. Não. Lá no Rio foi em Niterói. É um circo. Mas não teve uma na Lagoa? Não, tem vários. Acho que tem. Tem umas coisas menores que o povo não fala muito. Tem aquele motel, por exemplo, que pegou fogo através do gás, matou gente também. Todo mundo fica calado disso. Esse era granfino, caríssimo. Entende? Lá bem no centro do Rio, motel. Eles ficam quietos. Quem tem que tomar providência? Julieta, permite mais uma pergunta aí. No Códigologia, poderia comparar ou explicar os dois primeiros códigos, o linguístico e o gramatical? Qual é a diferença? Tá, tem sim. O código gramatical são as normas da gramática propriamente dita, tá? O código linguístico, ele vai um pouco mais além, porque você não vai tratar só da gramática. Tudo bem que na gramática você tem a sintaxe, você tem a semântica, você tem tudo isso. Só que na hora que você está trabalhando o texto, aí é que está. É o que eu penso, é o que eu vejo comigo. Na hora que você está trabalhando o texto com aquelas sutilezas todas, você nota que tem certas coisas que você tem que colocar não conforme a gramática está falando, tá? E tem várias coisas, inclusive na gramática, que já é digna de você pôr uma interrogação, porque num determinado momento eles falam alguma coisa, mais acima em outro assunto vai falar outra coisa que contradiz aquela outra que está aqui. Então isso existe muito na gramática. Acho que não tem talvez porque a língua portuguesa seja essa riqueza e essa complexidade toda, uma complexidade inteligente, tá certo? Então, na verdade, existe tudo isso. Depois, eu coloquei, o Otto está me mostrando aqui, eu coloquei aqui em algum lugar sobre filologia, tá? A filologia é a crítica textual e é o estudo da língua em toda sua amplitude, correto? E também tem ali os documentos todos que mostram o estudo daquela língua.
Então, a gramática acaba ficando pequena diante de todas as outras coisas que você precisa ver dentro da língua portuguesa. Ou, eu acho que qualquer idioma, não sei, mas dentro da língua portuguesa. Correto? Então, por isso é que eu achei que o código linguístico é uma coisa e o código gramatical é outra. Eu considero que o código gramatical é mais pobre. Tá certo? Seria a gramática de uso, que estão publicando muitas gramáticas de uso, em vez de gramática normativa. Mas você tem, por exemplo, as questões do estilo, tá certo? O estilo do autor, a maneira como ele gosta de colocar. Então, aquilo é exatamente isso que eu disse. A gramática, ela dá as normas gerais de como você deve fazer e tal. Mas quem está habituado com o texto, quem está acostumado a escrever, quem vê essas sutilezas, percebe que a gramática textual, ela extrapola um pouco essas regras gramaticais, correto? Que eu acho, inclusive, que no momento que a pessoa ela não tem hábito com a escrita, no momento que ela está escrevendo, esquece a gramática. Porque às vezes as pessoas ficam tão presas, eu vou errar, será que se escreve assim, escreve assado? Será que... Isso é o de menos, é o que eu falo para todo mundo. Gramática é o de menos. Põe a ideia no papel, depois a gente arruma isso aí, tá certo? Então, ficar preso com medo da gramática, eu acho que isso emperra um pouco o processo das pessoas escreverem, tá certo? Certo, até porque essas gramáticas de uso, elas começam a analisar pelas frases dos escritores, não existem as regras, não partem das regras. Sim. Eles partem das frases retiradas de autores para depois dar as respectivas regrações. Sim, mesmo assim. Agora, em geral, são os escritores. Então, olha, como é que a língua se formou, tá? A língua portuguesa. Através desses escritores, bem antigos, né? Então, o escritor, o professor Valdo, por exemplo, ele cria as regras dele. Esses escritores antigos, tinha um que usava a coisa de uma forma, o outro ia usar aquilo de outra forma. E a língua foi se estruturando, se formando, a gramática, isso tudo, baseada nessas pessoas, nesses autores, tá certo? Que escreviam até, talvez, literatura, etc. Não era nem só texto técnico, não é? Então, por isso é que o estudo avançou, as normas ficaram, mas de uma forma mais geral, para poder ajudar todo mundo a padronizar a coisa necessária, não é assim? Mas a diferença existe, tá? Entre as normas da linguística e as normas da gramática, existe essa diferença. Eu sinto isso, eu percebo isso nos meus textos, correto? Agora, é sempre bom a gente lembrar essas perguntas que eles me fazem muito. Qual é o percentual que você dá para o conteúdo e para a forma? Eu falo assim, de modo geral, eu dou 1% para a forma e 99% para o conteúdo. Isso é para dar um impacto, né? Você falou isso no seu curso aqui, e eu achei isso ótimo, porque a vida inteira eu defendi muita forma. Agora, só tem uma coisa, eu falo, mas depois eu faço a ressalva. Existem as exceções. Por exemplo, às vezes a pessoa está escrevendo um processo que é justamente sobre forma. Se é sobre forma, quem vai preponderar vai ser a forma. Então, aí já é outra coisa. Por isso que o processo de escrever é complexo, a gente tem que ver. Agora, de modo geral, o problema todo é o conteúdo, é a mensagem. Então, por exemplo, eu falo isso baseado nos processos do fenômeno. Todo mundo é muito invocado com esse processo de fenômeno. Agora, o problema todo é o seguinte, fenômeno é espetáculo. É apenas o fantástico, é apenas a moldura da situação. O que interessa é qual a mensagem do fenômeno. Todo fenômeno, mesmo aquele que está fazendo um extrapolacionismo para ajudar a pessoa, ela tem que interpretar qual a mensagem que está sendo dada a ela. Isso é que é importante.
Agora, o processo de levantar a poeira, o show pirotécnico, isso tudo é bobagem. Tá, o conteúdo, eu vejo que é a ideia. A pessoa tem a ideia e bota lá, que ele é o conteúdo. Só que, se ela não souber mexer e colocar aquele conteúdo... Para ver o significado, não adianta nada. Então, uma colega nossa que já esteve trabalhando comigo, chegou a falar para outra, e eu ouvi, ela dizendo, não, o interessante é que ela vira para você e pergunta assim, o que você quis dizer com isso? Aí eu digo, aí ela diz, mas não foi isso que você escreveu. Então, eu digo, pois é. Entende? É o conteúdo. O pessoal escreve, você vê... Nós estamos esperando os seus livros e também mais uns 200 verbetes aí. Vamos ver o que eu faço estudar. Entre livro e verbete. Dá um jeito, como é que eu vou conseguir dar um jeito nisso? Verbete, mas isso é que a gente tem que fazer. Afinal de contas, não podemos ser aquela galinha que cacareja e não bota ovo. Tá ok? Perfeito. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 38 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Temos o recado da Mara sobre o curso da TENEBS, da 40 Manobras, e a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Se você já é um redator interassistencial, publicando verbetes, livros, artigos, seja como for, você pode ainda ser ainda mais assistencial se você for amigo da enciclopédia. Então, é um convite que a gente vem fazer a você, tertuliano e teletertuliano, que ainda não é associado ao programa. Este programa é o arrimo, é a sustentação financeira de toda a produção da enciclopédia. O que é isso? É este tertuliário aqui, que vocês estão, que vocês estão acessando de casa, o holociclo e a holoteca, ou seja, 3 mega instâncias importantíssimas para todos nós intermissivistas. Você que é de fora, é bastante fácil ser amigo. Você liga aqui para o CAEC no 45, código de área, 35, 25, 26, 52, e com o cartão de crédito na mão já se torna amigo imediatamente. E quem está aqui no CAEC é só procurar a recepção e se tornar amigo. Muito obrigada. Bom, e por falar em assistência, eu gostaria de convidá-los para um curso que tem tudo a ver com assistência. O curso 40 Manobras Energéticas. É um curso que acontecerá no período do Carnaval, em Belo Horizonte, no Hotel San Diego, de 9 a 12 de fevereiro. É um curso ministrado pelo professor IEPCOM Mário Oliveira. É um curso sem pré-requisitos, um curso prático, onde o aluno tem a oportunidade de vivenciar as 40 manobras, de vivenciar a assimilação, desassimilação, perceber qual é o seu chakra predominante e, com isso, aprofundar a sua assistencialidade, se vendo capaz de assistir a si próprio e ao outro com mais tranquilidade, com mais segurança. Aprende a fazer abordagens assistenciais com as energias e isso vai desmistificar a prática energética no dia a dia, possibilitando a utilização das bioenergias com maior autoconfiança. O curso, maiores informações poderão ser obtidas diretamente na unidade do IPC em Belo Horizonte e pelo telefone 3222-0056, código de área 31. Obrigada. Para amanhã, temos o verbete Poligloto Pensene. A especialidade é pensenologia, de autoria do professor Otto Mendonça. Obrigado pela sua presença e até amanhã.